Hoje, queridos, quero trazer uma palavra, achei muito interessante, está em Marcos capítulo 14, queria que você abrisse comigo. O título da minha palavra é um título bem sugestivo, Quebrando Tudo. Olha para o teu irmão e fala, quebrando tudo. E eu quero falar, Marcos, também tem o livro de Mateus, mas nós vamos trabalhar em cima do texto de Marcos, capítulo 14, versículo 3, que fala um relato de quando Jesus foi ungido, tá, em Betânia. E é muito interessante esse texto, Marcos capítulo 14, versículo 3. Quem achou aí, fala amém. Algumas pessoas procurando ainda, isso. Enquanto isso, querido, você que está online conosco, pega esse link do culto, chama um amigo, manda esse link, compartilha com alguém, tá? Eu sei que Deus vai falar com você tremendamente, vai falar com essa pessoa também. Tenha fé, pega e compartilha, manda para alguém, tá? Vai ser bênção demais na sua vida e na vida dessa pessoa também, em nome de Jesus. Então, Marcos capítulo 14, versículo 3 diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. Fala, graças a Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é o teu poder em nós, nos guiando, nos guardando e nos direcionando. Que nessa noite a tua palavra penetre mais profundo no nosso coração, trazendo vida, direção, discernimento, verdade, nos levando a decisões certas, nos levando às escolhas corretas, para cumprir a tua vontade nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você já percebeu, e eu vou falar isso com, é engraçado que sempre que a gente fala que vai falar algo no bom sentido, parece que é algo ruim, né? Mas a Bíblia, no contexto geral, na grande maioria das vezes, os relatos bíblicos, eles são em cima de homens, você já percebeu? Na grande maioria, né, dos relatos bíblicos são homens, profetas, mas a história é repleta de mulheres que fizeram a diferença. E eu acho muito interessante que sempre que a Bíblia relata sobre mulheres, tá, diferente dos homens, né? Quando as mulheres são relatadas na Bíblia, porque elas fizeram coisas sobrenaturais, maravilhosas, né? Tipo as nossas mulheres aqui, amém, igreja? Em nome de Jesus. Quando elas entram na nossa... Cadê os homens aqui da igreja? Levanta a mão os homens, deixa eu ver vocês. Quando as mulheres entram na nossa vida, é para melhorar a nossa história, amém? Para fazer a diferença. Amém, não? Fala amém, aleluia, glória a Deus, né? Sobrenatural. E aqui não é diferente. Esse texto, gente, ele é um texto muito interessante, porque ele fala sobre um momento da história, onde Jesus é ungido por uma mulher, tá? Ele estava na casa de Simão o leproso, tá? Ali ceando com os discípulos e com mais alguns seguidores, e a Bíblia relata que essa mulher entra, quebra um vaso de alabastro, e derrama o óleo sobre a cabeça de Jesus, ungindo ele. Algumas pessoas relatam essa história, queria que você prestasse atenção nisso que eu vou te falar, porque essa história,
ela é relatada nos 4 evangelhos, tá? Tanto em Mateus, quanto em Marcos, em Lucas e em João. Mas Mateus e Marcos relatam nesse momento, nesse contexto. Lucas e João relatam de uma forma diferente, né? Jesus sendo ungido, os seus pés, você conhece também a história. Alguns dizem que esse contexto, alguns defendem que esse momento é o mesmo momento. Só que em alguns evangelhos é relatado que foi derramado sobre a cabeça, e em outros evangelhos é relatado o momento que ela seca os pés de Jesus com os cabelos, tá? Eu particularmente acredito que são 2 momentos distintos, tá? Foram 2 momentos, mas não vem ao caso, tá? Não vai fazer muita diferença. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, tá? É a importância desse texto para a nossa vida. Primeiro, que começa o relato e não fala o nome dessa mulher, porque Jesus, ele não estava esperando que isso acontecesse. Pastor, mas Jesus é Deus, Jesus sabe de todas as coisas, sabe. Assim como Deus sabia que Adão iria comer do fruto que não era para comer, Deus sabia ou não sabia? Sabia. Mas nós temos o livre-arbítrio, que é o quê? O direito de fazer escolhas. Então Jesus sabia, digamos, o que iria acontecer se ela viesse e derramasse o óleo sobre a cabeça dele, assim como ele sabia também o que iria acontecer se ela não fizesse. Mas o fato de fazer ou não dependia de Jesus, dependia dessa mulher, e essa mulher decidiu fazer. E quando ela faz, ela surpreende Jesus com essa ação dela. E é muito interessante a gente entender isso. Olha para o teu irmão e diga para ele que as tuas ações surpreendam Deus, no bom sentido, não é verdade? Pode surpreender no mau sentido também, né? Mas que as nossas ações surpreendam o Senhor Jesus na nossa, o Senhor Jesus, né? As nossas ações surpreendam Deus. E o que surpreende Jesus? Vários contextos. Primeiro, eu vou pedir para o pessoal ali me ajudar. Consegue colocar aquela imagem que eu pedi? Tem ela aí? Projeta para mim. Que aqui está dizendo que Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro preciosíssimo. Isso aqui é a imagem de um vaso de alabastro que foi encontrado, tá? Em alguns casos ele tinha uma alcinha do lado também, tá? Qual é a diferença desse vaso para um vaso normal? Esse vaso, diferente dos outros, tá? Ele tinha a oportunidade de ser selado. Tá vendo aquele funil que tem em cima ali, aquele bocal, né? Aquilo ali era selado com um tipo de cera que era feito. Por quê? Porque vasos como esse eram utilizados para guardar óleo de unção. Pode deixar essa imagem no fundo aqui para mim, tá? Óleo era uma especiaria, era algo caro e era algo utilizado para muitas coisas. O óleo, ele era bálsamo para cura, né, para refrigério, para, vamos falar assim, medicinal, alimento, ele era combustível para iluminação e para muitas outras coisas, tá? E também era moeda de troca. Então, o óleo, para ele ter valor, ele não podia ser contaminado. Então diga comigo, o óleo não pode estar contaminado. Fala, a unção não pode estar contaminada. Amém? Então se usavam esses vasos, e eles eram selados, lacrados. Por quê? Porque podia ser utilizado para guardar perfume, como foi nesse caso, que também era uma moeda de troca, tá? Então se fechava para quê? Para que não contaminasse, para que não caísse um inseto ali dentro, né? Ou para que não se perdesse também. E a Bíblia diz, e não eram vasos pequenos, tá, gente? Isso eram vasos grandes. E a Bíblia diz que essa mulher, ela entra nesse momento, imagina um discipulado, uma reunião particular que Jesus está fazendo com algumas pessoas, e ela entra, e quando a Bíblia relata que ela quebra o vaso, tá? Né? Diz assim, quebrando o alabastro, não quer dizer que ela joga no chão, porque se ela joga o vaso no chão, se perde o perfume, né, gente? Na verdade, ela quebra o quê? Ela quebra aquilo que estava selado, ela quebra aquele bocal, e no momento que ela quebra aquele bocal, ela vira
esse vaso sobre a cabeça de Jesus e encharca Jesus desse óleo. Que loucura, né? Você já imaginou a cena? Imaginou você sentado em casa, almoçando, você e a sua família no domingo, daqui a pouco entra alguém pela porta, quebra um vaso e derrama um monte de óleo sobre a sua cabeça, como é que você ia se sentir? Não é verdade? Foi exatamente isso que aconteceu. E quando isso acontece, as pessoas que estavam ali, inclusive inclusive os 12 de Jesus, o versículo 4 diz que eles se indignaram, e entre si eles diziam: para que o desperdício desse bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, fala comigo, 300 denários, para você ter ideia do que é 300 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho. Então esse vaso, com esse perfume, era o salário de um ano de trabalho. Quanto que você ganha em um ano, você sabe? Não precisa dizer, só pensa. O salário de um ano de trabalho, essa mulher lançou sobre Jesus. E aí a gente começa a entender, não é verdade? Porque as pessoas começaram a murmurar, né? Começaram a se indignar. E Jesus fala no versículo 6, por que vocês estão molestando? Por que vocês estão falando? Ela praticou uma boa ação comigo. E Jesus aqui ensina uma coisa interessante. Ele diz, quando ele usa a expressão os pobres aqui, ele está falando dos necessitados, tá? Ele está dizendo o seguinte: sempre vão ter pessoas necessitadas, sempre vai ter alguém para ser ajudado. Olha para o teu irmão aí e fala: sempre tem alguém que você pode ajudar. Nós vamos fazer uma ação social agora para o Natal, quem quer ajudar? Olha aí, ó, sempre tem pessoas para ajudar e pessoas para ser ajudada. Só que Jesus, ele ensina algo tremendo. Ele falou: essas pessoas sempre estarão aí, mas eu não. Eu estou subindo para o céu, eu estou sendo recolhido, eu estou sendo levado, a minha hora está chegando. E ele diz o seguinte: essa mulher se antecipou, e ela me ungiu para a sepultura. Eu quero falar para vocês o que eu penso. Eu acho, e alguns homens aqui vão concordar comigo, eu acho que aqui iniciou o que nós, cadê os casados, namorados, noivos? Aqui iniciou o que nós vivemos. Quando Jesus disse, ela se antecipou. Já viu que as nossas mulheres se antecipam também? A gente vai conversar com alguém aqui que ela diz: não gosto, não fui com a cara desse aí, não gostei, olha, isso aí não vai dar certo. Quem já passa? É só eu que passo por isso? Cadê os homens aqui? Quem passa por isso? Levanta a mão aí, né? Tem respaldo, mulheres, tem respaldo bíblico para vocês, amém? Quando nós homens aprontar alguma coisa, vocês vão lá e falam, ó, Marcos 14, versículo 8, porém ela se antecipou, amém, mulheres? Nome de Jesus, não precisa nem falar, só fala para ele assim, ó, Marcos 14, 8, ele já vai entender, né? E ela se antecipou. Jesus elogia ela, fala, ela se antecipou, ela me ungiu porque eu vou para a sepultura. E é interessante porque antes das pessoas serem embalsamadas, ou no momento que ela era embalsamada, naquele período, era derramado óleo, perfume sobre elas, né? E aí Jesus diz algo sobrenatural. Olha para o teu irmão e fala, essa mulher fez a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa. Eu acho que não existe algo tão poderoso na Bíblia quanto essa frase. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu quero fazer uma pergunta, essa mulher acertou ou errou? Sabe que eu estava preparando essa palavra, e a única passagem bíblica que se compara a essa aqui, é a passagem da Santa Ceia, que Jesus disse, façam isso em memória de mim. Aqui Jesus está falando, vocês vão falar isso não em memória minha, mas em memória dela. A Santa Ceia ele fala, façam isso em minha memória.
Então, isso aqui é sobrenatural, mas o ponto que eu quero entrar é por que tudo isso aconteceu. Porque quando nós entendemos o que essa mulher, que alguns dizem que foi Maria, irmã de Lázaro, eu particularmente acho que não foi, tá? Foi outra mulher. Quando nós entendemos o que essa mulher fez e por que ela fez, a nossa vida cristã vai ser totalmente mudada, totalmente transformada. Essa mulher entendeu que o mais importante é o reconhecimento do céu. Sabe o que essa mulher entendeu? Essa mulher, sem ser 12 de Jesus, sem ser apóstolo, mas conhecendo e ouvindo, entendendo o Evangelho, ela entendeu o que Jesus explicou lá em Lucas 19. Jesus, ele explica para os discípulos, quando os discípulos saem, e eles vão de 2 em 2, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, e quando eles voltam, Jesus pergunta, e aí, como que foi? E os discípulos chegam e falam, uau, foi demais, nós oramos e as pessoas foram curadas, nós ordenamos que os espíritos malignos saíssem em teu nome, e eles saíram, e Jesus disse, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Quando os apóstolos entenderam isso, essa mulher já tinha entendido, há muito tempo. Tanto ela tinha entendido, que os discípulos que falam isso depois, reclamaram dela. O que nós precisamos entender, é que o maior reconhecimento que nós vamos receber não são de homens. O maior reconhecimento que você vai receber não é da sua casa, não é da sua família, não são dos seus líderes, nem dos seus discípulos, nem do seu supervisor, nem dos seus colegas. O maior reconhecimento que você vai receber não é um diploma, não é uma graduação, é o nosso nome arrolado nos céus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Em nome de Jesus. E aí eu quero te falar uma coisa, pastor, eu quero esse reconhecimento. Quem quer um reconhecimento do céu na sua vida? Glória a Deus. Só que você vai ter que passar por isso que ela passou. E olha só, esse vaso, ele tem uma representação, e eu quero trazê-la para você hoje. O vaso inteiro e fechado, diga comigo, vaso inteiro e fechado, reconhecimento de homens. Diga, vaso quebrado e perfume derramado, reconhecimento divino. Eu vou te mostrar de uma forma diferente. Imagina que essa mulher chega, da mesma forma que ela chegou carregando esse vaso, e ela eu quero que você imagine essa cena comigo. Essa mulher entra nessa sala, na casa de Simão leproso, está Jesus, os apóstolos e muitos seguidores ali, a sala cheia com certeza. Ela chega, ela entra, ela pede permissão para falar, ela pega esse vaso, coloca sobre a mesa e diz assim, aqui tem 300 denários de perfume, e eu quero que vocês distribuam para os pobres. Qual que seria a resposta das pessoas que estão ali? Qual que seria a expressão delas? Com certeza seria de admiração, correto ou não? Seriam aplausos, né? Uau! Olha o que ela doou para o auxílio dos pobres, né? Dos necessitados. Mas essa mulher, e aí é interessante, que se ela tivesse feito isso, o que teria, pastor, isso teria aparecido na Bíblia? Provavelmente sim. Teria sido relatado? Provavelmente sim. E uma coisa que me chama muita atenção, nós saberíamos qual é o nome dela. Estaria escrito o nome dela aqui. Por quê? Porque uma expressão como essa traz o quê? Traz uma explicação de que eu quero reconhecimento natural, eu quero um reconhecimento humano. E muitas vezes a busca da nossa vida não é por Deus, é por reconhecimento das pessoas. Nós queremos que as pessoas saibam que nós somos homens e mulheres de Deus. Nós queremos que as pessoas saibam que nós somos confiáveis. Nós queremos que as pessoas saibam que nós somos bons. Essa mulher não queria saber disso. Essa mulher queria cumprir um propósito na vida dela e ser reconhecida não por homens, pelo Senhor. Então todo vaso inteiro e fechado,
quando entregue, ele vai gerar reconhecimento humano, ele vai gerar reconhecimento de pessoas, ele vai gerar reconhecimento de homens. Mas todo vaso quebrado, com o conteúdo derramado, e aqui é um óleo, é um bálsamo perfumado, valiosíssimo, e a Bíblia diz puro. Quando ele é derramado, ele provavelmente não vai gerar um reconhecimento humano, mas ele vai gerar um reconhecimento divino. E nós vivemos isso nos dias de hoje. Nós vivemos muito isso. Nós vivemos numa época onde todos querem colher, mas nem todos querem semear. Nós queremos semear naquilo que nós estamos vendo. Nós queremos semear naquilo que vai nos beneficiar. Eu oferto na igreja, eu dou meu dízimo, eu semeio, mas eu quero que o pastor compre umas cadeiras mais confortáveis, eu quero que o pastor instale mais um ar-condicionado, eu quero que o pastor faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Eu semeio na expectativa de receber algo dessa semente. Eu semeio no natural porque eu quero colher do natural. E aí nós estamos muitas vezes esperando um reconhecimento, mas não um reconhecimento da onde ele deveria vir, um reconhecimento da onde não tem tanta importância, que é o reconhecimento dos homens. Essa mulher, ela entendeu que o maior reconhecimento da sua vida viria do Senhor. E é interessante, né? Que muitas vezes quando a gente vê algumas coisas acontecendo, nós nos escandalizamos. Porque a pessoa tal, ela doou não sei o que, ela doou lá para a igreja. Meu Deus, ela doou isso, ela doou aquilo. A minha oração é que o dono desse prédio doe o prédio para nós, amém? Né? Para sarar a nossa terra, para mim não, para sarar a nossa terra. Pronto? Nome de Jesus. Mas olha que interessante, nós vamos nos beneficiar disso, não vamos? Vamos. É interessante isso. O que essa mulher fez, ela não fez para a casa natural, ela fez para o altar divino. Tudo que nós lançamos, toda semente que nós lançamos, ela vai gerar uma colheita. Mas ela vai gerar uma colheita natural? Sim. Mas primeiro ela vai gerar uma colheita espiritual. Então diga comigo, toda semente que eu lanço na presença de Jesus, vai gerar uma colheita, mas também vai gerar uma intriga. Interessante, né? Às vezes nós somos acusados por coisas que nós fazemos, e fazemos em nome da nossa fé, porque nós cremos. Teve uma vez, há uns meses atrás, eu acho que um ano atrás, que eu preguei muito tempo sobre isso, que eu falei que todo mundo tem um altar. Nós temos o altar do Senhor, amém? A igreja. Mas tem pessoas que o altar dela é a farmácia, e toda a oferta que ela dá no balcão da farmácia. Tem pessoas que o altar dela é o boteco, e toda a oferta que ela dá no boteco. Não tem? Tem pessoas que o altar dela é a casa dela, e a vida dela é em função daquela casa. Tem pessoas que o altar dela é o carro, e a vida dela é em função daquele carro. Tem pessoas que é um relacionamento, o altar dela é aquele relacionamento. Ela trabalha, ela vive por aquele relacionamento. Eu trabalho, eu vivo, eu existo por causa desse altar. Amém? Então todos nós temos um altar, e quando nós temos um altar na nossa vida, e todos têm, nós temos um lugar de semente. A questão é onde eu estou lançando as minhas sementes, e a segunda questão é por que eu estou lançando as minhas sementes. E essa mulher entendeu que a semente que ela estava lançando no altar era Jesus, e que mesmo que ela não colhesse os frutos dessa semente, ela estava fazendo o que era certo. E Jesus fala, ela fez uma boa ação. A gente pode entrar mais a fundo, mas o que eu quero deixar para vocês nessa noite é que todo vaso quebrado com óleo derramado gera reconhecimento divino, e todo reconhecimento divino traz exaltação natural, mas nem toda exaltação natural traz reconhecimento divino. Você consegue entender isso? Pastor, existe um lugar, uma posição alta, existe uma posição de conquista para mim, aqui, na minha vida? Existe, mas ela começa com o reconhecimento divino. Amém, gente?
Mas para ter um reconhecimento divino tem que ter vaso quebrado. Pastor, por que tem que ter um vaso quebrado? Porque precisa derramar o que está dentro. E essa é a chave. Em nome de Jesus, olha para o teu irmão aí e fala para ele: não tenha medo de derramar o que tem dentro. E aí eu queria te perguntar, o que tem dentro? O vaso que essa mulher trouxe representava ela. Presta atenção nisso. O vaso que essa mulher trouxe representava ela. E dentro desse vaso tinha o quê? Um preciosíssimo perfume, puro. Ou seja, dentro dela tinha o quê? Tinha um perfume precioso. Perfume na Bíblia tem uma conotação de adoração. Sabe quando você passa por alguém muito perfumado, a pessoa passa e o perfume fica, né? Vai contagiando, né? O perfume, ele sobe, é um aroma que sobe. Ele tem essa expressão de adoração. Então o que tinha no coração dessa mulher era uma adoração pura, era uma adoração profunda. Ela queria Deus, ela reconhecia Jesus como seu Senhor, como o Deus da sua vida. E ela entendeu algo muito mais profundo. Ela entendeu que Jesus não seria morto. Ela entendeu que Jesus seria exaltado. E olha que demais. Toda pessoa, no contexto bíblico, e também nos dias atuais, porque isso acontece na igreja, nós fazemos isso na igreja. Todo líder, antes de assumir efetivamente uma célula, ele é ungido. Todo pastor, antes de assumir, de receber o nome de pastor, de bispo, ele recebe a unção. Só após a unção, antes disso é um momento de treinamento na vida dele. Todo rei, antes de sentar no trono, era ungido. Todo profeta, antes de ser chamado profeta, era ungido. Todo sacerdote, antes de assumir a organização do templo, era ungido. Jesus não tinha sido ungido ainda. E quem que ia ungir Jesus? O líder dele já tinha morrido, que era João Batista, né? Quem que ia ungir Jesus? Ela, sem saber, sem ter essa noção que ela estava ungindo Jesus, ela cometeu uma boa ação. Ela preparou, ela derramou o óleo da unção, e ela derramou o vaso inteiro. Vaso quebrado representa coração derramado, né? A unção derramada, a unção pura, o óleo puro que vem sobre o altar, ele traz um reconhecimento divino na nossa vida. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Em verdade vos digo: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado a história. Olha para o teu irmão, fala o nome dele. Sabe o nome dessa pessoa que está do teu lado aí? Se não sabe, pergunta o nome. Fala assim comigo: será também contado o que? Fala o nome dele. Fez para a sua memória. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Em nome de Jesus. Talvez você está falando: não pode contar para a minha memória o que eu fiz. Não pode contar. A partir de hoje vai poder contar. Que tem uma decisão nova, tem uma unção nova, tem um vaso quebrado. E vaso quebrado é reconhecimento divino. Vaso fechado é reconhecimento humano. Nós não estamos aqui para o reconhecimento humano. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para o reconhecimento dos céus. Amém? Mas eu quero ser reconhecido. Nós somos reconhecidos na terra quando vem a unção do céu, em nome de Jesus. Mas a unção do céu só vem quando o reconhecimento divino já existe. Nós não fazemos o que fazemos por reconhecimento, nós fazemos o que fazemos por gratidão, por amor. Nós pregamos o evangelho por gratidão, por amor. Amém, igreja? Nós queremos a presença do Espírito Santo porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito, e nós somos gratos por tudo que Ele tem feito, e Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o nosso Senhor. Por isso a decisão nessa noite é essa: eu vou pegar o meu vaso de alabastro, com o óleo perfeito, puro, com a unção mais valiosa, e eu vou derramar no altar, em nome de Jesus. Não tenha medo de quebrar os vasos, não tenha medo de derramar o que é mais precioso.
E eu estou ministrando essa palavra porque nós estamos fechando a campanha das causas impossíveis, e nós estamos entrando no período das colheitas. Não existe colheita sem semente, não existe colheita grande sem oferta grande, não existe grandes colheitas sem grandes entregas, não existe, é incoerente isso. Você não precisa ficar carregando o seu vaso fechado. Chega na presença de Jesus e fala: Senhor, eu quebro o vaso hoje, e eu derramo tudo que tem ali. E o que eu acho sobrenatural desse texto é que Jesus foi impactado pela escolha dessa mulher. E é interessante também, e aí eu já quero encerrar com você, que termina no versículo 9 dizendo isso. E simplesmente a mulher entrou, quebrou o vaso, derramou o óleo. Quando o óleo acabou, ela saiu e ela foi embora. E Jesus falou: o que essa mulher fez hoje vai entrar para a eternidade. Pastor, mas eu não sei o nome dela, não sei onde ela nasceu, não sei onde ela morreu, não sei qual foi a sua descendência, não sei mais nada da sua história. Fica tranquilo, o dia que você chegar na Nova Jerusalém, você vai conhecer ela pessoalmente. Amém? Por quê? Porque aqui o nome dela pode não ser conhecido, mas no céu pode ser. Eu quero te falar mais uma coisa: entre a gente, nós não sabemos o nome dela, mas se você pudesse ouvir a conversa dos anjos, você ia ouvir os anjos falando sobre essa mulher. Nós estamos pregando aqui agora, deve ter 2 anjos lá na porta falando: eu lembro desse dia. Está lá perto do Jonathan, lá na porta, lá estão os 2 anjos, um conversando com o outro, lá falando: eu lembro desse dia, eu estava lá, eu lembro. O que nós temos que deixar gravado, tem que ser gravado no céu. Amém? Em nome de Jesus, nós temos que deixar gravado na história eterna, divina. E toda semente, todo o óleo derramado no altar, vai gerar uma colheita natural. Essa colheita vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e será contado o que você fez para a sua memória, de geração em geração, por onde o Evangelho for pregado. Amém? Eu queria que você fechasse seu material, se colocasse de pé, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você na sua casa, onde você estiver, também faça isso, e faça uma pergunta para você mesmo agora nessa noite. Faça uma pergunta para você mesmo nessa noite: o reconhecimento que eu tenho buscado é o reconhecimento de homens, ou é o reconhecimento do céu? Eu quero te fazer uma outra pergunta também. Quando você vê alguém quebrando o vaso e derramando óleo no altar, diante do Senhor, quando você vê alguém fazendo uma oferta grande, quando você vê alguém fazendo uma semente grande, você se alegra com essa pessoa? Ou você faz como aqueles religiosos ali? Você questiona, você argumenta, você fala: para que está fazendo isso? Eu já falei isso, querido, eu já falei muito isso. Antes de eu conhecer o amor de Jesus, eu falava: está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para a igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nós temos visto na mídia pessoas sujando o nome da noiva, sujando as roupas da noiva, falando bobagem, falando besteira. Em nome de Jesus, não seja dos que argumenta, não seja dos que questiona, seja dos que entra em silêncio, quebra o vaso, derrama o óleo e sai. Porque o reconhecimento na sua vida, ele não é humano, ele é divino. E quando o reconhecimento é humano, ele depende dos homens. Quando o reconhecimento é divino, ele depende de Deus. E para Deus não há impossível, para os homens há, mas para Deus não. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite. Nós queremos ser como essa mulher. Nós queremos entrar no ambiente e simplesmente com as nossas ações surpreender o Senhor. Senhor, eu creio que Tu sabia. Eu creio que os Teus anjos que estavam ali, que estão aqui agora, também sabiam o que essa mulher ia fazer. Mas ela tinha a escolha de não fazer. Ela tinha a escolha de pegar o salário dela de 1 ano todo e guardar para ela, e aproveitar esse recurso. Mas ela decidiu pegar tudo isso que ela tinha e derramar no altar, derramar na presença de Jesus. Senhor, eu creio que o dia de hoje não é diferente daquele dia.
Muitos discípulos e seguidores estavam reunidos, e nós estamos aqui hoje. Tinha um ambiente de adoração, e nós estamos num ambiente de adoração. A palavra estava sendo pregada, e da mesma forma que estava naquele momento, nós estamos aqui hoje, cercados pelos teus anjos, e visitados pela tua presença. Meu Pai, eu creio que essa é a oportunidade, para que possamos impactar o Senhor com as nossas ações, pois a tua palavra diz que a fé sem obras ela é morta. Se eu digo que tem fé, mas eu não expresso as minhas obras, que fé é essa? Mas quando a minha fé vem respaldada por obras, por ações, sabemos que o Senhor se alegra. E em nome de Jesus eu quero liberar nessa noite, como anjo da tua igreja, um tempo de colheitas sobre todos aqueles que têm um coração para quebrar o vaso e derramar o óleo, para quebrar o vaso e derramar o perfume, para quebrar o vaso que está selado. Não deixa teu coração selado. Tem muito coração selado, com um tesouro precioso dentro, mas está selado, não está aberto. Coração selado, nem Deus pode entrar. Deus só entra no coração que está quebrado, aberto. Quebrado não, quebrantado, né? É diferente. Em nome de Jesus.